Bom dia, alunos. Vamos iniciar nossa aula fazendo uma revisão dos assuntos dados no quarto bimestre, ok? Então vamos lá, começando. Características do relato de viagem. O relato de situações, então as características são: relato de situações reais que ocorreram com uma pessoa, ou seja, você contar o que aconteceu de verdade durante a viagem de uma pessoa. Tem que ser real, um fato real, que existiu de verdade. Outra característica, o emprego da primeira pessoa do discurso. Primeira pessoa do discurso sou eu. Por que tem que ser empregado na primeira pessoa? Ora, porque a pessoa vai contar o relato dela, relatar algo que ela viu durante uma viagem. Então tem que estar na primeira pessoa do singular. Bom, tem que haver também, como característica de relato de viagem, os marcadores de tempo, que mostram, né, durante a escrita, o tempo, onde aconteceu, quando, né, se foi durante a manhã, se foi à tarde. São dicas para nos mostrar as situações de tempo, tá? E também existe a descrição. A descrição, o que é descrever? É mostrar com detalhes tudo que foi visto. Então, se você faz um relato de viagem, você tem que mostrar para quem vai ler o seu relato minuciosamente a descrição, né, daquilo que você viu. Se você foi numa praia, como era a praia, como estava a cor da água do mar, a embarcação que você utilizou para entrar no mar, como era, se era grande, se era pequena, né, como estava o dia, o céu azul, ou se estava um tempo nublado. Então a descrição é super necessária. Vamos lá. Linguagem predominante no relato de viagem. Bom, no relato de viagem tem que ser empregado a língua padrão corretamente, né? Ela tem que ser bem escrita. A importância da escolha da pessoa do discurso no relato de viagem, que é a primeira pessoa, porque os relatos de viagem expressam a visão de uma pessoa a respeito de situações vivenciadas nos lugares visitados por ela, acrescentando ainda suas impressões e sentimentos. Então, a importância, né, você tem que falar, já que o relato é seu, você tem que falar sobre tudo que você viu. Continuando. A continuidade e os marcadores de tempo, né, dentro do relato de viagem. Os fatos são expostos na sequência em que ocorreram, né? A continuidade e os marcadores ajudam as informações, possibilitando saber quanto tempo a viagem durou, em que momento do dia os fatos ocorreram. Continuando. A função da descrição nos relatos. Bom, nós utilizamos os adjetivos, né, para descrever, certo? E também utilizamos advérbios para mostrar o modo de como ocorreram as situações no relato de viagem. Então, a função do descrever é muito importante. Entram os adjetivos para poder descrever. E entram também os advérbios para mostrar o modo como aconteceram. Bom, continuando. Público-alvo do relato de viagem. São pessoas que se interessam por aventuras, viagens e relatos. Quem não gosta disso não vai ler, lógico, né? Vamos ver agora o objetivo do relato de viagem. O objetivo do relato de viagem é contar, é relatar situações vividas durante uma viagem, expondo ainda sentimentos e sensações. Tem que a pessoa também expõe seus sentimentos
como ela ficou, o que ela sentiu diante de tudo visto nesse relato de viagem e as suas sensações. Bom, vamos agora para as expressões idiomáticas. Expressões idiomáticas são expressões que não podem ser interpretadas de forma literal, real, você não consegue saber o significado dela de forma real. Termos ou frases que assumem significados diferentes daqueles que as palavras teriam isoladamente. Então, as expressões idiomáticas, elas atingem uma parte subjetiva que você tem que interpretar, Por exemplo, quando a gente diz assim, estou com uma pulga atrás da orelha. A pulga não é que ela esteja atrás da sua orelha, você está o quê? Cabreiro, desconfiado. Então, essa expressão pulga atrás da orelha não tem um significado na hora para você saber o que é, mas você tem que interpretar, de acordo com a expressão, certo? Bom, continuando. O diário íntimo também foi dado para vocês. O diário que é feito no dia a dia, e íntimo porque é pessoal. Você escreve para você e não para as pessoas. As pessoas não podem vasculhar os seus escritos no diário. É uma coisa sua, É um segredo. Então, o diário íntimo é um registro de memória de fatos que aconteceram a uma pessoa. É destinado à própria pessoa, Então, vamos ver. Quais serão as partes de um diário íntimo? Tem que ter cabeçalho, tem que ter o vocativo, Para quem você está escrevendo, No caso, para o seu diário, querido diário, certo? E a vocativa, o chamamento. E assinatura, certo? Bom, vamos continuar. Descrição objetiva, Objetiva é quando a descrição procura produzir objetos ou pessoas, caracterizando-os como são na realidade. Tudo que você for descrever naquilo que você viu, Então, você vai descrever na sua realidade, Como ele é mesmo. Então, aí eu estou fazendo uma descrição objetiva dos fatos reais. Quando se faz uma descrição subjetiva, é aquela que qualifica, dá qualidades a algo ou alguém, por meio de impressões reproduzindo o objeto como ele é visto e sentido pelo observador. Já na descrição subjetiva, o autor, o escritor, é que dá as suas qualidades, de acordo com o seu ponto de vista, da maneira como ele vê. Por isso que se torna subjetiva. Não é o real, é o ponto de vista da descrição dada pelo escritor, pelo autor, Continuando. Características de um diário íntimo. Bom, é escrito em primeira pessoa, lógico. A pessoa está falando sobre as coisas que ela viu, está relatando o que ela viu. Aliás, relatando não, ela está escrevendo um diário dela. Então tem que ser na primeira pessoa. É um relato do cotidiano. Ela conta coisas do seu dia a dia. Apresenta marcas de subjetividade. Por que apresenta marcas de subjetividade? Porque segundo o quê? Dado, como é que se fala? A pessoa que escreve diário é que fala, sobre o seu diário íntimo. Então é subjetivo, tá? Não é real, é a opinião da pessoa, certo? E apresenta marca de subjetividade. Em sua estrutura, costuma apresentar cabeçalho, vocativo e assinatura. Quem é o público-alvo do diário íntimo? Bom, o público-alvo não podem ser as pessoas, porque ninguém vai ler o diário de ninguém, a não ser que seja uma pessoa mal educada que esteja violando uma coisa que está errada, não pode fazer isso. Então, o público-alvo é o próprio autor, tá? Que escreve.
E a parte agora de descrever. Vamos ver o que vem a ser descrever. Descrever é representar verbalmente um ser, né? Você vai descrever um ser, uma pessoa, um objeto, uma cena vista, uma situação mediante indicação de características que os particularizam e individualizam, tá? E a estrutura de uma descrição? Como é a estrutura de uma descrição? É formada por o verbo ser e um adjetivo, ok? Aqui nós terminamos, então, a nossa revisão, certo? E vocês, eu peço a vocês que assistam o vídeo novamente, né? E para aprender mais um pouquinho. E estudem, ok? Um beijo e bom dia.